Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. Tentar conquistar o mundo. Os piratas gigantes, que ficaram anos desaparecidos, apareceram para resgatar o seu deus Sol. Luffy mostra a Bonnie como que soca direito um Gorosei, e a tripulação de Marshall D. Tate e o Barba Negra cumpre sua missão. O capítulo 1107 de One Piece traz muitas informações e mais uma vez Oda está cozinhando o mundo. O que essas palavras querem dizer? Vamos comentar, teorizar e analisar o capítulo 1107 de One Piece. Não saia daí após a vinheta. Olá pessoal, Sonde aqui na voz, bem-vindos ao canal Spoilersista. E antes de entrarmos na análise desse vídeo, análise do capítulo 1107, eu peço para vocês, deixem o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, assim você ajuda demais esse vídeo e é o saber que vocês estão curtindo esse formato aqui de análise de One Piece, tá? Então deixe o seu like aí para eu saber. E sem mais enrolação, bora para o conteúdo desse vídeo. Na capa nós vemos o LOL tirando um ronco em cima de um leopardo, enquanto Beppo fica chateado com a cena, até porque sabemos que é na barriga dele que Lau costuma dormir. Tudo bem que esse é um pedido de capa, mas será que podemos começar uma história de capa mostrando LOL e Beppo? Seria bem interessante uma história de capa mostrando o que aconteceu com eles depois da fuga contra Tite. Outra coisa a se destacar aqui é como o anime e o mangá têm uma grande conexão entre eles, já que o último episódio, 1093 do anime, tivemos LOL e Barba Negra lutando, como destaques do episódio. E falando em Barba Negra, outro personagem que será citado nesse capítulo, olha a conexão aí. Agora uma rápida teoria aqui sobre essa capa. Vejam que esse tigre tem uma cicatriz muito parecida com a cicatriz do Garp, e ele está sendo aquecido. Será que isso pode ser um foreshadow, os famosos foreshadow do Oda, de que Trafalgar Law irá salvar o avô do Luffy, já que Garp foi exatamente congelado? Bom, isso é apenas um pensamento vago aqui, uma teoria criada assim em cima da hora, beleza? E bora pro capítulo. Parte 1. Os Piratas Gigantes. O capítulo 1106 terminou com o aparecimento de dois gigantes, Dory e Brog. O capítulo 1107 começa a partir desse exato momento. Descobrimos os nomes de piratas desses dois gigantes. Brog é o demônio vermelho e Dory é o demônio azul. São os co-capitães dos piratas guerreiros gigantes. Além deles, mais dois rostos conhecidos aparecem, Kashi e Oimo. Talvez vocês não se lembrem, mas eles eram aqueles gigantes que guardavam Enies Lobby, com a promessa de seus líderes serem soltos. Depois que descobriram a verdade sobre os seus líderes, lá na capa do capítulo 490, os gigantes aparecem indo para Elbaf, local onde eles devem ter se reunido com Dory e Brog e voltado esse grupo pirata. Agora, só imagina a cena, a marinha ali de boa atacando o Egghead e do nada um barco gigante e uma tripulação de piratas gigantes aparecem com sangue nos olhos. Eles devem ter ficado assustados. Então o pau começa a torar e os gigantes vão massacrando os navios da marinha. E mais um detalhe aqui fica no braço desse gigante, onde podemos ver o símbolo do sol, sendo mais uma tribo confirmada tendo essa marca, que provavelmente é a aliança desses povos com o Joy Boy. Então, assistindo de longe tudo isso e com lágrimas nos olhos, vemos o Sop. Ser ele o primeiro Mugiwara a ver os gigantes chegando e chamar Dory e Brog de mestres é quase um assertivo, é quase certo que o Sop terá sim o seu grande e aguardado desenvolvimento na ilha de Elbaf, no arco de Elbaf. Se renda agora ao deus Usopp enquanto é tempo, porque depois que ele estiver mitando, será tarde demais, hein? Bom, temos um pequeno flashback dizendo que o mundo antigamente foi aterrorizado por esses piratas gigantes.
Interessante que é mais uma tripulação que recebe essa alcunha, se juntando à alcunha que os Rocks tinham, que também aterrorizavam os mares antes dos piratas Roger. Será que em Elbaf teremos algum flashback dessa época? Será bem interessante se isso acontecer. Enquanto isso, vemos que Brook e Lilith estão ainda tentando cuidar do Sunny, enquanto Jinbe está tentando encontrar o Zoro. Parte 2. Zoro está tendo problemas? E falando no espadachim, esse capítulo não foi muito bom para os seus fãs não, já que depois de muitos capítulos voltamos a ver a luta de Rob Lute contra o Zoro. O problema é que muitos achavam que Zoro iria simplesmente passar o carro em cima de Lute facilmente, mas não é o que estamos vendo aqui. Nós vemos um Zoro desgastado, assim como Rob Lute também. O Homem do Pombo provoca Zoro. Ele está atrasando seu bando, já que eles não vão fugir e deixar um membro deles para trás. Ou seja, Zoro nesse momento é um estorvo para eles. Mas Zoro diz algo bem interessante. Você acha que é você que está controlando o tempo da luta aqui? Bom, a demora do Zoro em terminar essa luta pode ter vários motivos. O primeiro motivo, ao meu ver, é ele tirar o Rob Lute de cena. Pelo menos é o que essa fala deu a entender, já que Rob Lute seria mais um oponente perigoso em cena. Lembrando que mesmo que o Zoro derrote ele ali, matá-lo ele não vai fazer. E uma Zoan se recupera muito rápido, ainda mais uma Zoan desperta. Então, como o Zoro deixou subentendido nessa fala, ele está tirando o Rob Lute de cena, tirando essa peça fundamental para o governo. O segundo motivo, ao meu ver, poderia ser um desgaste do próprio Zoro, já que ele lutou com os Serafins no dia anterior. Não vimos, mas ele pode ter derrotado o S-Hawk e ter se desgastado muito por conta disso. Como não vimos o que aconteceu, isso pode ser abordado depois em um flashback. E também me passa pela mente que o Zoro ainda pode estar sofrendo os efeitos colaterais do remédio que ele tomou lá em Onigashima. Já o terceiro motivo seria porque Rob Lute é forte mesmo. Ele está muito mais forte que na época de Enies Lobby, e talvez sua força se equipare à do King, por exemplo, ou chegue perto. Até por isso, Luffy foi de cara logo pro Gear 5 quando o enfrentou. Bom, mudando a cena, não é só os piratas gigantes que estão dando dor de cabeça para a marinha não. Temos os pacifistas que agora estão obedecendo às ordens de Bonnie. Então finalmente vemos um vice-almirante na linha de frente de uma batalha por aqui. O vice-almirante Red King. O homem de muitos queixos está se lamentando por ter que lutar contra armas do próprio governo. E falando nele, ele tem um braço robótico muito parecido com o do Queen. Fico me perguntando se ele e Queen são parentes ou próximos, porque eles se parecem muito. Bom, e para dar um número mais específico para as baixas da marinha, no capítulo 1089 foi revelado que 100 navios de vários tamanhos foram enviados para Egghead. 20 navios foram de Vasco, já com a tripulação de gigantes. E aqui, Red King revela que 30 também foram de Santos com os pacifistas, ou seja, metade dos barcos já foram destruídos, e a marinha tem metade da capacidade de quando chegou em Egghead destruída. Parte 3. Eu estive procurando por você. Luffy, então vamos para a cena do Luffy, e ele pergunta por que Bonnie está chorando. Ela diz que claro que estaria chorando, ela estava procurando por ele há muito tempo. Luffy, sem entender muito, diz, ué, nós estávamos aqui juntos o tempo todo. Bonnie diz que não sabia que ele era um Nika, mas Luffy fica confuso e falou, Nika, que é isso? Luffy então diz que viu o soco fraquíssimo da Bonnie. Ela diz que estava tentando dar um soco de borracha como o dele, e ela pede para ele mostrar como fazer direito. Então ela diz para socar esse velho que machucou o Vegapunk. Luffy salta os olhos ao ver o cientista ali no chão e diz, o quê? E então ele diz que vai mostrar como se dá um soco, e ele enche a cara do Gorosei de borracha usando um golpe chamado Gomu Gomu no Dao Gatling. Esse é o quarto golpe nomeado do Luffy Gear 5, sendo Dao Rocket, Dao Whip, Dao Stamp e Dao Gatling. Outra coisa a se destacar na cena é que Luffy ainda fica bravo, ainda diz que o velho vai pagar por machucar os seus amigos, mas agora ele diz isso tudo com um sorriso no rosto, não com um ódio no rosto, como muitos gostariam de um olhar sanguinário, não, ele está sorrindo. Vegapunk ainda não é um amigo tão próximo do Luffy para nós batermos o martelo que essa sempre será a reação do Luffy, mas essa afeição
dá a entender que sim, essa será o rosto do Luffy quando ele estiver bravo também. Até porque o Oda diz que quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Outra coisa a se notar nessa cena é que depois que Luffy enche a cara de Saturno de pancada, vemos o quadro de Bonnie, Kuma e Vegapunk olhando para cima. Bom, Vegapunk deve estar olhando por além, né? Está olhando a luz branca chegando. Mas chama a atenção para mim aqui o Kuma. Ele deve estar consciente vendo tudo isso, ao meu ver. Pelo menos essa é a minha aposta. Depois do último soco em que Luffy dá, Saturno é arremessado por entre os prédios. Frank e Atlas tentam apressar Bonnie. Ela quer levar o Vegapunk também, mas ele explica que sabe bastante coisa de medicina e que se mover em ele vai para o beleléu. Então vemos Kizaru que aparece novamente para finalizar Vegapunk e Bonnie de uma vez só. Um detalhe aqui, não dá para entender muito bem esse desenho, mas será que ele está de olhos fechados ou o olho dele está brilhando? Se ele estiver de olhos fechados, realmente ele está sentindo muito o que está fazendo. Mas então vem o deleite dos fãs do Sanji. Isso porque ele se coloca na frente e chuta o laser criado por Kizaru. A cena deixou tanto Kizaru quanto o próprio Frank em choque. Sanji diz que o amor brilha mais forte que a luz. Olha, não é a primeira vez que ele diz algo parecido. No capítulo 1078, quando o S-Shark tentava socar ele e não sentia, ele, já com a sobrancelha invertida, diz: "Você não entende o que o poder do amor significa?" Olha, acredito que assim como o Luffy, quanto mais ri, mais forte ele fica, o Sanji, quanto mais amor ele sente. E aqui não é amor romântico não, pode ser qualquer tipo de amor, como o que ele sentia pela sua mãe. Mas quanto mais amor ele tem, mais forte ele fica. Acredito que o Oda possa trabalhar esse poder do Sanji nesse sentido aí. Então vemos uma cena muito emblemática. Fazendo um almirante encarando um bando em Yonkou, usando o mesmo enquadramento que foi usado em Akainu contra os piratas do Barba Branca, depois o mesmo enquadramento em Kuzan encarando os piratas do Barba Negra, e agora o mesmo enquadramento com o Kizaru e os Chapéus de Palha, completando os 3 almirantes iniciais da obra. Que coincidência, né? E outra coincidência é que em Onigashima, Luffy lutou ao lado do Zoro em uma luta contra o Kaido. Agora, ele aparentemente lutará ao lado de sua outra asa dos reis dos piratas. Estou falando do Sanji. Oda e suas coincidências, né? Bom, esses detalhes do Oda deixam tudo muito mais rico e profundo. Parte 4. O mundo. Agora vamos para o ápice e final do capítulo. Saturno, como vimos, foi arremessado pelos destroços do prédio que ele bateu. E então ouve-se passos chegando. E finalmente ficamos sabendo quem eram os piratas do Barba Negra que chegaram em Egghead e que estamos teorizando há muito tempo. Os passos são de Catarina Devon, como os muitos teorizavam, inclusive eu, e outro que ninguém imaginava, Van Algor. Devon pergunta que habilidade é essa. Ela talvez esteja se referindo à habilidade de Akuma no Mi de Saturno. Ela também diz que nunca ouviu falar de um Gorosei que desceu à Terra. Mas ela completa: graças a você, o nosso trabalho foi facilitado. Então ela toca no Gorosei e diz: missão cumprida. Saturno diz que nunca pensou que uma criminosa do nível 6 de Impel Down se submeteria a alguém um dia. Ela responde: é que o Tite é especial, né? Saturno diz que o que eles desejam, o que eles querem, qual o objetivo desses pequenos movimentos que eles estão fazendo. Então Devon e Algor dizem juntos: o mundo. Saturno vê essa resposta, acredito, como uma afronta, e tenta os atacar na mesma hora, mas Van Algor teleporta ele e Devon para fora dali. Então Devon pergunta por que ele não os teletransportou para mais longe ainda. Van Algor diz que ainda está em fase de treinamento. No final do capítulo vemos outro desaparecido do arco aparecendo. Estou falando de Caribou, mas descobrimos que ele é muito fã de Tite. Aliás, Tite é o seu herói que o inspirou para ir aos mares e ele quer se tornar um subordinado dele. Gente, aqui tem muita coisa para se falar dessa parte. Começando pela confirmação que Tite é alguém especial e vem de uma linhagem especial.
provavelmente da mesma linhagem que Brox de Shebeck. Sempre se perguntou como Shebeck conseguiu reunir monstros como Barba Branca, Big Mom, Kaido, entre outros. E acredito que a resposta seja a mesma que Devon disse aqui. Shebeck é especial, né? Assim como Tite é especial. Agora eu queria destacar algumas coisas aqui. Se a tradução estiver correta, já que não temos a tradução oficial ainda, Saturno diz suas pequenas ações, se referindo às ações de Barba Negra. Isso explica porque o governo mundial não foi em busca de desmantelar os piratas do Barba Negra ainda. Mesmo que Tite seja um dos retratos que Insama carregava, as ações de Tite ainda não tinham chamado a atenção do governo mundial. Mas a declaração deles pareceu uma afronta direta a Saturno e ao governo mundial. E por isso acredito que Saturno os atacou no mesmo instante. Eu vou teorizar mais sobre isso em outro vídeo, hein? E para finalizar esse capítulo, se o Luffy tem o seu fanboy, que é o Bartô, Tite também tem o seu, que é o Caribou. O problema é que o Caribou é muito mais perigoso. Ele sabe de muitas coisas, incluindo as armas ancestrais. Certamente por ele ter essa informação, ela chegará ao Barba Negra, sendo um grandíssimo problema a ser desenvolvido. Um capítulo cheio de informações e eu ainda vou trazer muitas teorias em cima dele. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e colocar aí nos comentários o que você achou desse capítulo. Até a próxima. Valeu!